Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Começando agora o Morning Call na parte de Equities aqui da Guide Investimentos. Hoje, dia 18 de março de 2021, e o que não falta pra gente é notícia, né pessoal? Acho que vocês têm acompanhado ao longo, né, dessa super quarta-feira que nós tivemos. De fato, a situação está bem interessante para os mercados, né? Muitos acontecimentos lá fora, muitos acontecimentos aqui no Brasil, e tudo isso tem se refletido, né, naturalmente em preço, aí expectativa de preço também. A gente tem acompanhado um noticiário muito extenso e que a gente deve continuar vendo fazer bastante preço por aqui. Bom, breve resumo então da sessão de ontem, tá? Ontem a bolsa fechou ali próximo do patamar, né, de 116.500 pontos, uma alta expressiva, né? Uma alta de mais de 2%, a bolsa ganhou 2.500 pontos na sessão de ontem. Então não dá para negar que foi um dia bastante positivo, né? Mas não começou assim. A sessão começou bastante fraca, né, no início do dia, mas à medida que a gente foi se aproximando ali do meio-dia, as coisas começaram a ficar um pouquinho melhores, né? E conforme foi se aproximando das 15 horas, que era o horário da decisão do Fed, acompanhamos, portanto, um movimento bastante positivo para a bolsa, e isso não parou até o fim da sessão. E o porquê disso, né? O porquê que isso aconteceu? Bom, o Fed acabou determinando por manter, né, sua taxa de juros ali de 0,025, e que disse que vai continuar incentivando bastante, né, a economia, as políticas monetárias acomodatícias, né, recompra de títulos, taxa de juros baixa, enfim, até 2023. E isso continuou trazendo um viés positivo, né, para os mercados. Só que conforme o dia foi se aproximando do fim, né, e a perspectiva do resultado do Copom, começamos a ver um bom humor sendo generalizado por aqui, né? E bastante curioso esse movimento, no meu ponto de vista. Eu achei bastante curioso, porque foi meio que dava para entender, né, o que poderia vir nesse Copom. Afinal, a gente começou a ver empresas do setor de seguros disparando, né, setor financeiro disparando. São empresas que até costumam ter, né, uma performance mais sólida no longo prazo, com taxas de juros um pouquinho superiores, enfim. Então, de toda forma, esse movimento acabou trazendo de fato um bom humor e uma curiosidade nos investidores de que possivelmente a gente, né, o Copom poderia ver um pouquinho diferente do que era a média do mercado. E qual que era a expectativa média do mercado? Uma elevação de 0,5%, né, uma elevação de meio ponto percentual, e acabou vindo 0,75, né? A gente acabou vendo o Banco Central, portanto, elevando a Selic em 0,75 para o patamar de 2,75. Agora, acima do que quase todo mundo, né, o grande consenso do mercado possuía. Só que não necessariamente essa elevação na taxa de juros é algo negativo. Por quê? Porque qual que era a grande preocupação do mercado até então por aqui? Pressões inflacionárias, né? Era isso que a gente tinha de grande preocupação. Bom, a partir do momento que você eleva essa taxa de juros para um patamar que ainda é baixo, né, 2,75, por paridade de juros é natural que a gente veja o câmbio caindo um pouquinho, né, e as commodities possivelmente também se reduzindo o preço por aqui. E naturalmente, né, a gente vai continuar vendo esse movimento, né? O Banco Central já disse que na próxima reunião de maio vai elevar mais 0,75 e possivelmente vai elevar, né, até chegar ali próximo ao patamar de 4,5, né, 4 e alguma coisa. Bom, de toda forma, então, a gente deve ver uma correção principalmente na moeda nessa manhã, né? À medida que lá fora o Fed disse que vai continuar incentivando na política monetária, e aqui a gente vai fazer o movimento oposto, né? Então, provavelmente a gente vai ver um movimento forte no câmbio. Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho a abertura dos futuros. Mas eu já adianto, tá? Trazendo a conversa para hoje, eu já adianto para vocês que a abertura vai ser muito provavelmente positiva, tá? Seja pelo câmbio, seja pela bolsa de fato.
O EWZ, que é o ETF, né, brasileiro negociado lá fora, disparou mais de 2% ontem, né, estava subindo 1 e pouco ao longo do dia, subiu, depois que saiu a decisão do Copom, disparou para uma alta de mais de 2%, e nessa manhã já sobe mais 1%. Né, então, uma abertura muito positiva à medida que investidores, né, começam, portanto, a observar essa possibilidade da Bolsa Brasileira ficar um pouquinho mais atraente, né? Possivelmente até um fluxo de investimentos de outras regiões para cá. O que não acontece com as bolsas norte-americanas. Se você pegar, pessoal, aqui, eu até gravei um videozinho de 1 minuto mostrando, essa página tá bem aqui atrás de mim, ela tá mostrando os yields dos treasuries de 10 anos, tá? E, bom, a perspectiva inflacionária se mantém em cima da mesa, né, com as decisões do Fed. E os yields aceleraram novamente para 1,7 alguma coisa, está nesse momento nas máximas dos últimos meses, e isso tem pressionado as empresas de tecnologia novamente lá fora. Então a gente, nesse momento, observa a Nasdaq, né, o futuro da Nasdaq, caindo 1,5%, enquanto o futuro do S&P cai 0,6%, pressionado pelas empresas de tecnologia que também fazem parte da Nasdaq, né? E o Dow Jones, nesse momento, caindo 0,01%, agora estável, tá? Então, novamente, é o mesmo cenário que a gente já acompanhou algumas vezes nas últimas sessões, e o Fed não alterou esse cenário, portanto, tá? A gente continua observando, então, um movimento mais negativo, né, para as empresas de tecnologia e mais benéfico, portanto, para as companhias, né, cíclicas por lá. Bom, já na Europa o dia é positivo, com as decisões do Fed a gente acompanha, né, o Eurostoxx subindo 0,3%, nesse momento apenas a bolsa do Reino Unido cai 0,09%, o restante das bolsas todas em altas, tá? Então, de fato, uma abertura bastante positiva, e o mercado asiático também subiu, tá? Com essas decisões tomadas pelo Fed. Todos esses mercados acabaram sendo beneficiados, tá? Portanto, uma abertura negativa só nos Estados Unidos, né? No resto do planeta Terra, tudo em alta. Bom, vamos pegar aqui, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou abrindo agora as commodities, tá? Vamos ver a abertura das commodities nesse momento. O petróleo em queda de 0,7, enquanto 0,7 o Brent sendo negociado ali a 67,50, o ouro subindo um pouquinho, subindo 0,17, prata subindo 0,78, cobre subindo 0,13, platina subindo 1 e pouco. Tem uns metais aqui que eu nem sei para que serve, para ser sincero. Mas, enfim, o minério de ferro subiu também lá fora, tá? Já adianto para vocês que o minério de ferro também teve uma abertura bastante positiva no mercado internacional pela segunda sessão consecutiva. Bom, sobre criptomoeda, vamos ver aqui o Bitcoin subindo nesse momento 6% no patamar de 58 mil dólares a moeda, tá? Então subindo praticamente 6% já no patamar de 58 mil dólares, lembrando que a máxima histórica do Bitcoin foi rompida, né, coisa de uns 5 dias atrás, talvez, e a máxima é 61.200, tá? Então a gente está mais ou menos 3 mil pontos, um pouquinho mais de 3 mil pontos de diferença para a máxima histórica do Bitcoin, pode romper muito em breve. Falando nisso, pessoal, para quem quer saber um pouquinho mais sobre criptomoedas, aqui para você mesmo, Rodrigues Filho, fundo de cripto aprovado pela CVM, exatamente, a gente vai ter agora um ETF de criptomoedas que vai ser negociado na Bolsa Brasileira, tá? Então quem quiser se posicionar, a Hashdex, que é uma gestora carioca de criptomoedas, está formando um ETF, muito em breve a gente vai poder investir diretamente nesse instrumento. E veja só que maravilha, eu terei o prazer de receber a equipe da Hashdex na minha live de domingo, nesse domingo, às 20 horas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre criptomoedas, quer entender esse mercado, quer saber o que está acontecendo, vamos ter os maiores especialistas do país na minha live que acontece no domingo no meu Instagram, tá? Vou colocar aqui meu Instagram para quem não segue, eu acho que a maioria de vocês já seguem,
mas quem tiver o interesse, não perca, tá? Eu também vou aprender, que eu não sou especialista nisso. Bom, o código ainda não tem, tá, Adrimel? Ainda não tem, mas eles estão estruturando. Assim que tiver, a gente passa todas as informações aqui. É um ativo que com certeza a gente vai manter no radar. Bom, vamos trazer a conversa para notícias corporativas, fluxo de bolsa, etc. Primeiro de tudo, fluxo de investimento na B3. Tá? Investidores individuais retiraram 161 milhões de reais no dia 15 de março na B3, né? Ou seja, de 3 dias atrás, foi segunda-feira. Né? Então, segunda-feira, a pessoa física retirou 161 milhões de reais, mas o saldo segue positivo no ano na casa de 17 bilhões 910 milhões de reais. Isso daqui é o que pessoa física, portanto, ingressou na bolsa esse ano, tá? E gringo retirou 300 milhões nessa data, mais uma entrada positiva no período de 14 bilhões 329 milhões de reais. Quanto a notícias pandemia/vacinas. Bom, primeiro de tudo, temos que a Anvisa segue recomendando o uso da vacina AstraZeneca, tal como a OMS, tá? E por que eles estão continuando com essa recomendação? Porque, né, assim, quando você coloca na conta, os benefícios da vacina superam os riscos, né? Os riscos que a gente tem acompanhado, alguns países lá fora suspenderam, né, a utilização, mas em linhas gerais as pessoas seguem, né, a OMS e a Anvisa seguem acreditando que vale a pena, no fim das contas, manter. Bom, em São Paulo, né, o Dória disse que até o dia 30 de abril o Butantan estará entregando 46 milhões de doses ao Brasil, notícia super positiva, e até o dia 1º de agosto mais 50 milhões de doses serão entregues. Então, eu sigo acreditando naquela perspectiva que eu tenho falado, tá, pessoal? Eu acho que ali, principalmente no terceiro trimestre desse ano, a gente vai ter uma boa aceleração no nível de utilização, né, de vacinas no país, tá? Então, essa falta de suprimentos atual talvez se reflita num número bastante elevado de possibilidade de vacinações ali no terceiro trimestre desse ano. Bom, o Brasil registrou uma média móvel acima de 2.000 mortes diárias por Covid-19 pela primeira vez. Total passou ali de 285 mil óbitos, mas, portanto, nos últimos 7 dias, se você pegar a média móvel dos últimos 7 dias, essa média supera a casa das 2.000 mortes, tá? Bom, quanto a notícias corporativas, temos algumas importantes. Primeira delas, a produção de aço no Brasil cresceu 3,8% em fevereiro, segundo a Aço Brasil. Notícia, né, positiva também para o setor. Magazine Luiza. Bom dia para você também, Marcola. Magazine Luiza anuncia ter concluído a compra da Still The Look, uma plataforma de moda, beleza e decoração. O valor da aquisição não foi divulgado. Marfrig informou que sua subsidiária National Beef vai aumentar a capacidade de produção, né, na sua unidade de abate de Iowa Premium de 1.100 cabeças por dia para 2.500 cabeças por dia por meio de um investimento de 100 milhões de dólares. É um grande investimento, mas vai mais do que dobrar a capacidade de abate, né, dessa unidade. Bom, a B3 teve sua recomendação elevada pelo JP Morgan de neutro para compra, preço-alvo em R$ 69,00, o que implica um potencial de alta de 30% em relação ao último fechamento. O Itaú BBA iniciou cobertura de Mobile com recomendação de compra, preço-alvo de R$ 27,80, o que implica um potencial de alta de 14%. E a Suzano foi elevada, né, o seu grau de investimento foi elevado pela Moody's, revisão do rating de Ba1 para Baa3, tá? Leva em conta, portanto, a melhora na qualidade de crédito da companhia, decorrente, obviamente, da forte execução operacional e da estratégia financeira conservadora. Sobre ofertas, temos duas notícias de ofertas. A primeira delas, a Blau Farmacêutica fixou sua oferta, né, seu IPO, na faixa de R$ 44,60 a R$ 50,60, pode alcançar então a oferta 3 bilhões de reais. E a CDF Assistência e Suporte Digital pediu registro para IPO. Bom, vamos ver a abertura aqui. Ó, nesse momento a gente acompanha o índice futuro aqui, pessoal, subindo 0,5%, tá? A bolsa, portanto, com o seu índice futuro subindo nesse momento 0,5%, um pouquinho acima dos 117 mil pontos. E o dólar despencando, né, como era esperado, caindo 1,81 a 5,48, algo nesse tipo.
Bom, pessoal, essas são as principais notícias da manhã. Espero que vocês tenham gostado do meu novo fundo aqui. Eu ainda preciso arrumar, vou arrumar algumas coisas aqui. A luz está estourando em cima, né? Essa parte fica bem feia, esses fios. Eu vou dar uma ajeitada, mas vai ficar melhor a cada live, beleza? Obrigado pela presença de todos. Lembrando que hoje, pessoal, eu vou fazer uma live às 15h30 aqui no Instagram da Guide Investimentos com o pessoal do Terraço Econômico para a gente voltar a falar um pouquinho mais de política, falar um pouquinho mais sobre as perspectivas, né, quanto à presença de Lula no debate eleitoral em 2022, o quanto isso pode continuar fazendo preço na bolsa. Então, se você tem esse interesse, teremos grandes especialistas aqui a partir das 17h30. Tá? Na verdade, um grande especialista, que é o Caio do Terraço Econômico, e eu falando com ele, né? Falando essas coisas que vocês acompanham todos os dias. Valeu, galera. Um bom dia a todos. Até mais. Tchau, tchau.